Bem-vindos, nós estamos no nosso segundo AptosCast. Hoje é muito legal porque a gente vai falar de desenvolvimento e treinamento de equipe. E, Mônica, nós temos duas convidadas fantásticas, duas clientes super do especiais, coração, não é? Do coração mesmo, isso mesmo. Isso. Elas sabem. Aqui a gente tem com a gente hoje a doutora Liliana Bekele, que ela é dona da clínica CPD aqui em São Paulo, na região da Paulista, e ela vai contar porque ela tem uma clínica com outros médicos trabalhando com ela, é muito interessante. E nós temos a doutora Patrícia Fagundes, que ela tem uma clínica, já está 2 anos já a sua clínica? Quase 2 anos a clínica da doutora, e tem um atendimento na clínica dela fantástico. Então, bem-vindas, muito boa tarde, boa noite, bom dia, depende da hora que vai sair aqui, a gente falou que a gente não sabe, né? Exatamente. Tudo bom, doutora Helena? Como é que você tá? Tudo bem, um prazer estar aqui com vocês, conversando, batendo esse papo. Uhum. E você queria que eu contasse um pouquinho da minha história, né? Isso! Você começou como dermato, não? Não, eu comecei como pediatra. Oh, meu Deus. E a gente descobriu que a gente tem histórias em comum, porque nós ambas somos pediatras, né? Fizemos pediatria. Então, nos formamos, eu fiz primeiro pediatria, e aí fui me encantando pela dermatologia, porque eu tinha uma tia, irmã da minha mãe, que era dermato. E eu fui me encantando e resolvi, depois que acabou a pediatria, eu falei, vou começar do zero, e fui fazer clínica e fui fazer dermato. E essa minha tia me influenciou demais. E era assim, aquela pessoa que eu fiz por conta dela, e ela me ensinava e ela me ajudava, e aí tem uma parte meio triste, que ela faleceu 2 anos depois que eu me formei dermato. Uhum. Eu já trabalhava com ela, e ao mesmo tempo que eu comecei a trabalhar com ela, eu também, um outro mundo se abriu para mim, que foi o mundo da indústria farmacêutica. Recém-formada na dermato, eu fui chamada para trabalhar na indústria. E então eu tinha essas duas vertentes aí, né? Porque quando a gente acaba a dermato, a gente não sabe muito bem o que a gente vai fazer, se a gente vai onde a gente vai, consultório particular, o consultório de convênio, o consultório, seja ele qual for, ou você vai trabalhar com algum médico famoso, né? A gente fica nessa dúvida. Eu tenho muitos médicos novos que procuram a gente com definição de carreira, né? De como vai fazer. Você também foi pediatra no começo da carreira, doutora? Não, eu não fui exatamente pediatra. Eu fui, hein? Atuei. Foi, né? Teve uma época, bom, primeiro eu agradecer esse convite maravilhoso, muito feliz de estar aqui com vocês, mas eu passei, no começo da minha carreira, o MEC, que regula a profissão médica, exigia que nós, médicos, fizéssemos uma formação numa área geral antes de ingressarmos numa área mais específica. Então, na ocasião, fazia todo sentido para mim cursar pediatria, e depois, no meio dessa residência, o MEC mudou a regra do jogo, mas enfim, aí eu já estava. E aí eu encerrei, mas logo depois já prestei a residência para dermato. E a dermatologia sempre me encantou pela objetividade, você poder ver tanto o diagnóstico, o problema da pessoa, da pele, enfim, como a melhora. Então, a dermatologia para mim foi uma paixão, e aí eu fiz dermato, mas é isso. E aí me realizei, estou feliz, muito feliz nessa profissão. Gostoso, né? Muito Mas bem. Nessa carreira de médicas de vocês aí, de sucesso, vocês imaginaram um dia que vocês vão ter que ter uma equipe treinada, uma equipe cuidando de todo o negócio de vocês, atendendo? Vocês tinham essa noção que vocês vão ter que estar à frente de um negócio? De jeito nenhum, porque, na verdade, como eu disse, eu estava na indústria farmacêutica, eu nem pensava em ter clínica, eu já trabalhava com a minha tia, estava tudo bem, até que quando ela faleceu, eu tive que assumir a clínica. E eu estava também em outro lugar, né, na indústria, viagem, aquela coisa de indústria, que é um movimento muito diferente do consultório por si só, né, ficar só no consultório. E aí, eu tive que assumir. Não foi opção sua ser empresária? Não. Não foi opção? Praticamente, assim, aquele presente grego. Né? Que eu fiquei super feliz, mas e agora, né? E assim, eu levei a clínica da minha tia, que é uma clínica, o CPD tem 50 anos de história. Olha. E eu levei a clínica de uma maneira mais, assim, familiar, mais caseira, com menos médicos, assim, para pagar a conta. Até que chegou a pandemia. Aliás, a pandemia foi um divisor de águas para muita gente. Sim, eu acho que vocês duas têm uma história parecida com a pandemia, né? E aí, com a pandemia, eu tive que me reinventar, porque a conta que se pagava passou a não pagar mais. Eu falei, quanto tempo vai demorar isso, né? Nossa. E aí, eu brinco que eu joguei para o universo me mandou alguns presentes, entre eles uma sócia investidora, e ela falou, não, vamos recomeçar isso aqui, a gente tem um grande potencial, a gente vai crescer. E a gente mudou de lugar fisicamente,
mudamos completamente a estrutura, crescemos, passamos de 2 médicas atendendo para 10 médicas atendendo, 10 salas, né? Então, assim, ampliou bastante. E aí que a gente viu que a gente precisava de muito treinamento. E ótimo treinamento. Exatamente. No meu caso foi, então, eu fiz a residência e logo depois sempre muito independente, eu queria muito trabalhar, eu queria começar logo a exercer aquilo que eu tanto tinha lutado para conseguir, porque as residências de dermato são dificílimas e eu tinha ali então conseguido. E aí eu fui trabalhar num hospital aqui em São Paulo, um hospital ali próximo da Paulista. E ali eu comecei a trabalhar e todo atendimento que me chamavam, eu ligava para o colega, o cardiologista ligava, olha, tem uma lesão aqui que você pode olhar. Eu ia lá e ligava e fui fazendo assim minha clientela, fui fazendo minha rede de contatos. E depois disso, a coordenação da dermatologia desse hospital veio para mim e eu olhei aquela situação também e falei, meu Deus, eu tenho que estruturar isso aqui. Também foi um presente um pouco de grego, digamos assim. Mas a gente sempre faz desse limão uma limonada. Era um desafio muito grande, então eu tive que estruturar ali, montei uma equipe, chamei também médicos, dermatologistas para trabalhar. Fiquei ali muito tempo e foi fantástico o período. Bom, aí logo dali quis alçar voos e eu fui para os Estados Unidos, fiz uma qualificação. Quando voltei, logo depois engravidei. E aí, estava com um conhecimento muito grande, recebi um convite para trabalhar numa clínica privada aqui em São Paulo. Nessa ocasião, já fazia parte do corpo clínico do Einstein. E as coisas todas fizeram sentido, então eu trabalhei durante 12 anos numa clínica privada, fui muito feliz ali, mas aí a necessidade de ter o meu espaço, de poder levar para os meus pacientes um atendimento que eu acredito, um atendimento humano, qualificado, preciso, voltado exatamente para aquilo que aquela pessoa me pede, começou a falar muito forte. E aí veio a pandemia. Aí, ó, mais Aí, ó, mais um. 2 clínicas filhas da pandemia. Exato. E aquilo que poderia ser um momento de dificuldade, eu trabalhei muito mais na pandemia, eu cresci muito mais. E aí o momento chegou quando então a gente decidiu que nós abriríamos então a clínica. E hoje a gente está aí com quase 2 anos e chamamos o Amadeu, Mônica, a Anaptos e essa felicidade que a gente está aqui hoje podendo falar sobre esse assunto. Então é essa a trajetória. Mônica, você que trabalhou bastante, né, em treinamento de equipe com elas, com as clínicas, a gente vê essa história sendo realidade, né? Como é que você vê? Como que você vê a equipe delas, o atendimento delas? Sim, eu até estava comentando com a doutora Liliane, elas têm histórias, são 2 médicas. Por que também são tão queridas? Que a gente percebe que elas reconhecem a importância, sabem da importância do treinamento de equipe, né? Porque tem médico que a gente alerta, olha, seria bacana ter uma equipe mais bem preparada. Não precisa, né? Ou não, isso fica para depois, né? Aí investe no marketing, investe pesado no marketing, aí o marketing começa a ter ligações, as pessoas começam a procurar e quando liga, o atendimento telefônico é ruim, o atendimento presencial é pior. Não é? Não é por aí? Então, assim, precisa investir, e as 2 investiram, a doutora desde o início, né? Nós começamos com a doutora Patrícia na formação da clínica, então eu me lembro que nosso primeiro treinamento foi no salão de festas do prédio, né? Então, começou já dentro de um padrão. A doutora Liliana, a história é diferente. Ela montou, cresceu, explodiu, né? Movimento ótimo e tal. Aí ela falou, meu Deus, eu preciso treinar essa coisa aqui que não tá dando certo. Isso aqui não tá indo bem. E aí foram isso era uma pergunta que eu queria fazer. Que sintomas você identifica quando não está indo bem? Quando que se leva à conclusão de falar, acho que a minha equipe está precisando de treinamento, a minha equipe está... Quando é que você percebe isso? Sabe o que eu acho? Assim, eu comecei a perceber o marketing, né? Primeiro vem o marketing. Sempre é o marketing que começa, né? Lógico, faz todo sentido, é super importante. E tinha uma pergunta assim, como você quer que a sua clínica seja vista? E eu lembro que eu usava as seguintes palavras. Eu queria que ela, lógico, a parte técnica, com certeza, é a primeira coisa. Mas eu gostaria que ela fosse vista de uma maneira que ela seja elegante e traga aconchego. Então, que seja um ambiente que faça tudo isso. E aí eu comecei a ver que eu não... Assim,
faltava alguns ajustes finos. E que só o marketing, ou só colocar no Instagram, enfim, ou mesmo que a Mônica brinca, o show do médico, mesmo só o show do médico não é suficiente. Porque o paciente, vou usar suas palavras, Mônica, foi treinadinha sinal também. que ela aprendeu! Porque o paciente, quando ele vai fazer a jornada dentro da clínica, o show do médico, o atendimento médico é muito importante, mas toda a parte da chegada, do atendimento, como ele vai ser recebido, se a pessoa vai sorrir, se não vai sorrir, se vai perceber que está acontecendo alguma coisa diferente, isso é muito importante. Se a gente, foi a hora que eu comecei a perceber, eu via o paciente ali na recepção, não estava tão feliz. Isso conta, o que você via? Que sinais você via? Para quem vai estar assistindo a gente e está com a clínica, assim, como é que ele pode perceber que algum problema é treinamento? Quais são os sintomas, né? Vamos falar, a gente são médicos, quais os sintomas de uma falta de treinamento, né? Olha o WhatsApp da sua clínica, começa por ali. Ótimo, Sabe, ótimo. eu acho que quando a gente começa a olhar o WhatsApp, a coisa... vai na recepção, deixa eu dar uma olhadinha como você está respondendo, né? Ou deixa conectado o seu WhatsApp ali também junto e ver. Começa a observar as respostas, começa a ver como que a pessoa está atendendo, né? A minha clínica acaba tendo uma demanda alta de pacientes na recepção, então, como é que eles estão? Eles estão percebendo que aquele paciente que está ali do outro lado está com alguma questão? E eu acho que isso o treinamento ajuda muito, né? Doutora Patrícia. Com certeza. Quais são os sintomas? Quando você manda aquelas mensagenzinhas pra gente, assim, olha, eu tava vendo isso aqui, eu percebi isso aqui. Não, e a doutora Patrícia, ela efetivamente está ali o dia inteiro atendendo, mas ela tem um olhar perspicaz, né? Ela consegue sacar que alguma coisa, isso não tá bom, o jeito, né? Como é que você observa isso? Conta. Eu acho que já trabalho como equipe há bastante tempo comigo, né? Então... A gente estava até comentando, né, um pouco antes, que mesmo assim a gente ainda precisa de ajustes de tempos em tempos. Mas uma das coisas que eu percebo é quando, por exemplo, uma pessoa que gosta de ser chamada de uma determinada forma. E no WhatsApp ou na forma como vai um cartão, alguém escreve de outra maneira. Então, por exemplo, tem determinadas pessoas que nós a chamamos pelo nome próprio, né? Por exemplo... Maria. E, de repente, vai uma mensagem assim, Senhora Maria. Ela fala, na hora, essa pessoa que está me escrevendo não é a pessoa que me conhece. Então, eu acho que é um sinal de que você não está ali sendo um tanto quanto específica, muito personalizada. Então, eu acho que esse é um sintoma que a gente percebe ali quando a pessoa, no trato, quando não tem uma atenção a como ela gosta de ser chamada. Eu tenho pacientes, por exemplo, que gostam de um chá e o chá é frio. Então, se o chá chega quente, ela já sabe o que aconteceu. Eu tenho paciente que entra no consultório e fala, mas cadê a fulana que não está aqui? Então, a gente tem que ter olha, as pessoas entendem aqui como o local onde elas se tratam e onde elas são devidamente conhecidas. Então, a gente tem que se apropriar desse conhecimento, realmente mergulhar na necessidade, né, da pessoa, de cada grupo de pessoas que você vai tratar, né, Liliana, para a gente poder chegar com mais conforto, com mais atendimento. Ela está falando de uma coisa muito interessante, que é a questão da personalização. Né? Então, você quer que a sua recepção tenha esse olhar individualizado para cada... Então, você serve chá para todo mundo. O serviço é de chá. Mas eu sei que a Liliana gosta do chá mais frio, a outra... Né? Então, a tua funcionária tem que estar com esse olhar atento. Não é só saber oferecer o chá e servir o chá. É a sua funcionária estar atenta. Acho que a palavra atenta. Como ela gosta do chá. Né? Saber que tem cliente que quer receber o chá e não quer falar com ninguém, quer ficar quietinha tomando chá. Já tem outra que quer receber o chá e quer que você pergunte, a senhora tá boa? Como foi seu dia? Né? Aí ela vai falar da feira, da quitanda, do hortifruti, né? Cada um é de um jeito. E eu acho que a Mônica traz de um jeito super didático quando ela vai lá falar com os funcionários, né? Com as funcionárias da clínica. Ela traz de uma maneira elegante, ela traz de uma maneira, assim, didática. Assim, coisas que a gente queria falar e a gente...
a gente até fala, mas ela fala de um jeito que a pessoa entende, assim, que de fato entra. Eu achei ela engraçado, incorpora. uma vez uma médica me perguntou assim, Mônica, como é que eu faço para falar para minha paciente que se ela faltar, eu vou e não avisar, aquilo vai ser considerado como consulta realizada, Aí ela me falou. Aí eu falei, doutora, a senhora fala assim. Aí contei. Eu só falei, eu repeti a mesma coisa que ela me falou. Botei aquilo num texto. Ai, tá vendo como você sabe falar de um jeito que eu não sei? Falei, doutora, eu falei, mas você organizou. Não, mas você também é capaz. Porque é prática, sabe, gente? É verdade. É prática, é só prática. E sensibiliza a pessoa que está sendo treinada. Exatamente. Acho que é isso que é legal, um diferencial seu. Essa questão do diferencial, assim, eu trabalhei muitos anos com recepção, e quando elas dizem para mim, Mônica, eu não estou conseguindo fazer isso, ou eu estou sobrecarregada, ou isso para mim é difícil, eu consigo entender essa dor dela, sabe? Eu consigo entender, eu acho que isso é importante também. Com certeza. E realmente a gente, na Aptos, como é um serviço, vocês conhecem todas as facetas da Aptos, né, de serviços, a gente consegue avaliar se a rotina realmente delas é uma rotina que dá para ela dar um atendimento personalizado ou não. Às vezes ela está atolada em planilhas, né, Amadeu? A gente cansa de encontrar equipes atoladas em planilhas de Excel, com um sistema super bacana para utilizar e não utiliza, aí fica atolada nas planilhas, e aí como é que vai dar tempo de saber se o chá é gelado, quente, frio? E nem todo mundo é multifuncional, né? Nem e acho todo que você mundo. identifica isso e você consegue também nos dar esse direcionamento. Isso. E aí você vê que é muito o como fazer. A gente está aqui falando, né, do lado médico em como fazer, mas você veja que vocês, na função de vocês também, tem um como abordar. Exatamente. Né? É a forma. Você acabou de falar dessa médica que falou ali e depois você repetiu. É o como você falou. Eu acho que hoje em dia, mais talvez do que nunca, as pessoas, nós estamos muito treinados para perceber alguém no automático. Né? Eu falo que é o efeito telemarketing. Eu falo muito isso na clínica. Eu falo, gente, a gente tem que fugir. Por mais, nós temos que ser treinadas, sim, preparadas, sim, mas a gente tem que fugir daquela resposta automática. Fria, vazia. As pessoas o tempo todo querem se sentir notadas, percebidas. E para isso tem que ter, sim, treinamento e tudo. E como chegar, como falar, como abordar uma pessoa. Então, eu acho que realmente isso que você mencionou, vocês têm muito. Eu acho que a forma, desde o começo, na abordagem da nossa clínica, como vocês nos orientaram no passo a passo, na construção, foi decisivo para que a gente se sentisse ali amparado e ajudando no processo decisório a cada etapa. E depois, na época, como você citou, no dia da abertura, da semana dia de da abertura, inauguração, né? Que a gente foi uma delícia. Faz um roadshow ali, cada dia tinha um treinamento e foi maravilhoso começar já dessa forma. Então, muito bem, né? Foi bem desde o começo, né? Porque já tinha uma preparação, né? Eu achei que foi uma coisa bem interessante. Né? Vocês estão falando da Mônica, tem médicas que falam assim pra mim, não, chama a Mônica aqui porque só ela sabe falar das unhas das funcionárias sem elas ficarem bravas, sabe? Eu acho que assim, uma coisa que impacta, pode ser pequeno, mas assim, quando ela mostra as fotos de uma unha de um jeito da outra unha, né? Foi impressionante. Lá na clínica, nos 3... primeiro que elas começam a arrumar o cabelo, puxa o cabelo, esconde a mão. E aí a gente notou, na primeira, assim, no segundo ou terceiro dia já mudou a cor do esmalte, o jeito de arrumar o cabelo já ficou diferente. E a gente fala nos bastidores, não, olha lá, ó, a Mônica. Efeito Mônica. E tem que falar, né? E às vezes vocês nem ficam sabendo, mas eu faço videochamadas com elas depois do treinamento. E na videochamada, ontem mesmo aconteceu isso, conversei com uma funcionária e ela conversando comigo, ela estava com as unhas todas glitteradas e uma toda decorada. Aí eu falei, e o que significam essas unhas? Ela, Aí eu falei, puxa, você esqueceu do que a gente combinou, né? Do passo a passo, do que é importante para sua apresentação pessoal, como essa secretária maravilhosa que você esqueceu desse detalhe. Eu esqueci, Mônica, eu esqueci. Falei, eu tenho certeza que você esqueceu. Então, amanhã eu vou te ligar de novo, quero ver essas unhas. Então, a gente vai com jeitinho, né? E tem que sempre ter uma pessoa também, a gente orienta isso. Qual é o gestor que vai, no dia a dia, tomar conta do que a gente colocar
como padrão. Isso Que é isso é fundamental. Porque importante. sempre tem que retomar, né? Tem Sempre. E muitas sempre. vezes você fica ali no dia a dia do atendimento e você não pode ser aquela pessoa que toda hora chama a atenção Exatamente. daquela funcionária, Funcionária. ou lembra, porque é cansativo, é desgastante. Então, de tempos em tempos, sim, tem que ter alguém que vá ali Também e acho. repassar os Exatamente. combinados, né? Mas eu fico curioso. Por que eu fico curioso quando você me fala isso? E vou dizer que as médicas que eu vejo no mercado, que a gente atende, muitas não têm essa consciência dessa importância. Primeiro que, às vezes, a gente vai contratar, a gente tem serviço de contratação, recrutamento, a gente contrata para a doutora Patrícia, e às vezes o médico não quer pagar R$200 a mais para uma recepcionista porque ela acha caro. Uhum. E aí acaba baixando muito o nível de contratação. Esse é um ponto. Segundo, ele investe muito pouco em treinamento. E não é porque ele não tem dinheiro, não tem recurso. Ele não percebe isso. Então, a pergunta que eu queria trazer para vocês é assim, quando que vocês perceberam que isso era importante? Teve uma hora que vocês falaram, isso é que você está falando, isso é importante. Quando é que você falou, preciso prestar atenção no meu atendimento? Doutora Patrícia, ao longo da sua carreira, quando que você falou, puxa vida, foi alguma reclamação de paciente? Foi alguma insatisfação de vocês? O que levou? Se a gente vai ajudar os outros médicos, assim, o que pode ajudar eles que estão assistindo a gente? Assim, o que me leva a mudar a minha atitude, a investir na equipe? Porque para mim, vocês já estão num patamar de consciência diferente. Vocês sabem que tem que investir, vocês dedicam tempo, dedicam recurso para isso. Quando foi que teve a viradinha de chave na cabeça? Tem um momento ou foi gradativo? No meu caso, eu tenho muitas pessoas comigo. E aí eu comecei a perceber que tinha uma que já era mais, era mais doce. A outra era mais ríspida. Então, assim, eu tenho muitos perfis trabalhando comigo. Muita gente. Tanto da parte médica, quanto da parte de recepção, de auxiliar de enfermagem, enfim. E aí você começa a perceber que não existe um padrão. Então, antes até de personalizar, eu sentia que eu não tinha um padrão. Então, assim, não tinha uma hora que eu falava, olha, ninguém usa o esmalte do jeito tal. Então, assim, eu comecei a ver que eu precisava dessa padronização. Antes da personalização. Você se incomodou com essa diversidade. Com a diversidade, Você exatamente. se incomodou um pouco Então, com a eu acho diversidade. que quando a gente puxa um treinamento, a importância dele é que começa botando todo mundo na mesma página. E é o que eu falo, você traz de uma maneira, assim, didática e a pessoa se sensibiliza. Puxa, eu tenho que fazer isso? Nossa, realmente, não devo ir com o cabelo daquele jeito. Nossa, eu preciso sorrir quando o paciente chega. Eu nem percebia que eu não sorria. Eu acho que na hora a gente vai ver nas carinhas, porque eu acompanho os treinamentos. E aí a Mônica fala uma coisa assim, e eu vejo ela se transformando e falando, nossa, ou escondendo, ou abaixando muda, né? Aquela coisa corporal. E aí ela falou, bom, pegou. Pra ela pegou. Então, acho que nesse sentido. E você sabe, doutora, com sinceridade, eu falo com amor, com carinho, sabe por quê? Às vezes eu brinco, tem mãe essa criança? Eu acho que essas meninas, né, que chegam hoje na recepção, Tem mãe essa criança. Elas não chegaram com um conteúdo, elas não fizeram um preparo. Às vezes foi por necessidade, não conseguiram estudar, não conseguiram fazer uma faculdade. Muitas falam para mim, eu tenho vontade de estudar. Então, eu acho que elas chegam despreparadas, sabe? De ninguém nunca falar. Sabe aquela coisa também que todo mundo na família percebe determinadas coisas, mas não diz, né? Não vou falar, vai que se chateia, não vou dizer que o cabelo dela não tá bom. Tem que falar, sabe? Claro. Olha, você tá saindo para trabalhar? Não seria melhor você sair? Vem cá, deixa eu te ajudo, eu arrumo para você. Não tem mãe essa criança. Eu falo, não tem mãe. Não, eu falo, como é que pode uma recepcionista, vocês já devem ter visto isso, que vai trabalhar com blusa branca e com lingerie vermelha? Nossa, Canso de pegar a recepção, onde o gestor... Nunca me esqueço, meu primeiro trabalho foi em São José, eles me chamaram para dar treinamento para a equipe, e o gestor da área falou, Mônica, aqui a blusa é branca e elas vêm de sutiã vermelho. Eu não posso falar que o sutiã é vermelho. Complicado. Bom, no meu caso, doutora? No meu caso, eu acho que foi eu falo sempre que... para minha equipe, que a gente transparência, coerência. Transparência, para mim, é verdade. Então, eu vivo a verdade ali no que eu trabalho, no que eu... Então, como assim nós vamos falar de uma excelência em atendimento se eu não exerço a excelência no treinamento?
Não No faz sentido. atendimento, né? A gente tem que ser transparente, verdadeiro e tem que ser coerente. Com certeza. Não é? Então, aí Dá fica ferramenta, né? Exato. Para sua equipe. Total. Então, aí tudo faz sentido. Então, não tinha o menor sentido eu montar uma clínica de alto padrão para um público que exige muito, porque sabe aquilo que quer receber, que merece atendimento e temos competência para oferecer sem que você, então, prepare uma equipe nesse nível. Então, você não pode ser amador, né? A gente tem que Não ser... combina teoria e prática, né? Sim, não dá. Então, assim, prática. eu acho que nós médicos recebemos uma formação, temos uma história longa de desafios, estudos, todo mundo sabe o crivo que é para entrar numa universidade, numa faculdade de medicina, depois numa dermato, enfim. Quer dizer, a gente está muito acostumado, na verdade, a ser muito autossuficiente, né? A gente estuda muito e a gente conhece, enfim. E aí a gente acha, ou acredita, quer achar. Ou talvez nem tenha pensado. Exato. Conta. Não, mas imagina, se eu consigo fazer uma cirurgia, se eu consigo fazer um procedimento invasivo, se eu consigo. Como assim? Eu não vou conseguir treinar uma equipe? Mas imagina, é outra área, é outro tudo. Então, ou você realmente opta por eu vou ser profissional de ponta a ponta, e aí você tem que se cercar de profissionais da área. Então, para mim foi isso. Foi essa necessidade, né? Eu acho muito interessante do que você me fala quando você coloca isso. Uma clínica dermatológica hoje é um ambiente de excelência. Eu acho que isso é importante a gente ressaltar. Porque mesmo nas clínicas que o ticket médio não é tão alto, já é um ticket médio alto em relação à realidade do Brasil. Especialidades. Outros acessos das coisas. Quer dizer, que as pessoas que frequentam as clínicas têm um padrão diferenciado. E são pessoas que vivem em bons hotéis, em boas viagens, em classe, têm acesso a serviços muito bons. E as clínicas dermatológicas, as médicas, têm que acompanhar esse padrão de excelência no atendimento, tudo que está fazendo. Eu acho que é um desafio enorme vocês conseguirem o nível que vocês têm nas clínicas, a gente conhece, nesse nível de atendimento. Então, o meu lado que eu vejo assim, é claro que consegue, porque vocês são líderes à frente desse processo, né? Ô, Amadeu, e uma coisa interessante que ela falou que a formação do médico é uma formação, né, muito difícil, vocês estudam muito, estudaram e continuam estudando muito, né? E a gente está falando de treinamento de equipe, mas a gente faz o treinamento também da equipe médica, porque o médico não é preparado para vender, para negociar, para gerenciar, para administrar, né? Para lidar com o paciente, né? Sobretudo nesse atendimento mais específico como é a dermatologia. E eu me lembro que a gente fez com os médicos, né, doutora? Conta um pouquinho como é que foi com os médicos lá. É muito bacana também, porque não tem essa padronização, quer dizer, nós temos uma maneira, cada um tem sua maneira de atender, né? Na sua formação, enfim, na vida vai tendo uma maneira de atender. E eu também via isso, coisas... detalhes, por exemplo, a gente, por mais que a gente falasse nas primeiras reuniões ou quando vai conversar, a gente falava, vai chamar o paciente lá, assim, vai até lá, olha pro paciente, enfim, e aí você via que a pessoa ia, mas às vezes ela tava, ou enfim, ela nem percebia que estava cansada, ia pisando mais duro, ou não era aquela coisa elegante e acolhedora, a palavra não encaixava ali naquele atendimento. E era o que você queria para você, uma clínica que atendesse com acolhimento, né? Exatamente. E com elegância. E que todos os médicos fossem da mesma maneira, exatamente. E aí é isso, depois, por exemplo, vai levar até a parte que oferece né, pensou num tratamento, oferecer um tratamento diferenciado, alguma coisa de estética, ou mesmo um procedimento cirúrgico, vai levar a pessoa até para fazer a negociação, o orçamento. Vai até a pessoa. Acompanha então, o paciente. O paciente às vezes saía com a folhinha lá de orçamento, não sabia nem para onde ir. Né? Porque até o espaço ficou maior e eles perderam um pouco essa noção. E aí a Mônica trouxe esse caminho, que é muito mais delicado você ir até a sala da nossa gerente, apresentar o que está acontecendo, olha, o fulano, sabe, de uma maneira acolhedora. Exatamente. Né? E a outra coisa é que os médicos, né, que é fundamental, a gente gosta dessa fidelização, a gente está lá, tem bastante paciente de convênio, a gente atende bastante paciente particular e também de convênio. E aí a gente gosta dessa fidelização do convênio, é importante, né? Porque às vezes a pessoa vai pela primeira vez lá, enfim, e a gente estimula essa fidelização, não só pelo bom atendimento na hora, mas também para quero te ver, ou enfim, alguma coisa, e a gente fala, batia essa tecla,
E a gente via que, às vezes, isso não acontecia, não tinha um padrão. Uhum. Aí a Mônica vem com a frase que a gente adora, né, Mônica? Que virou um mantra lá, que é, preciso te ver em 40 dias. E é legal porque ela fala de um jeito, ela fala assim, olha, eu preciso te ver, a pessoa nem sabe por quê, mas ela sabe que é importante, né? Ela se sentiu, poxa, a médica precisa me ver. E não precisa? Precisa! Então, e aí os médicos incorporaram isso. Isso foi muito legal, todos falam. Quando a gente conversa, faz as nossas reuniões, né, cada bimestre, enfim, mensal, a gente acaba fazendo algumas reuniões. Eles falam. Falam. E a aí gente percebem, volta nas coisas, sabe? Isso é legal também no treinamento, porque lá a gente sempre volta, eu falo, e aí, a gente estamos fazendo isso aí? Isso tá dando certo? O que vocês acharam? A gente volta a isso. Uma médica do Rio me contou isso, falou, Mônica, você é uma bruxa, hein, menina? Quando comecei a falar, olha, eu preciso te ver daqui a 4 meses. A paciente sai e marca a consulta. Já deixa agendado para daí a 4 meses? Menina, não acreditei que isso ia dar certo. Falei, doutora, mas ela viu que ela é importante para você. Isso. Você quer vê-la. E, na verdade, não é? Você não gosta dessa paciente? Você não quer continuar a atender essa paciente? Ela não é realmente importante para você? Então... Quando vocês me contam isso, eu sempre tenho a tendência assim, de analisar o que está acontecendo e pensar por que as coisas acontecem. Eu vejo 2 fatores que são muito interessantes. O primeiro que você já falou, e eu acho muito interessante, é a padronização. A gente, em gestão e administração, a gente tem claro o seguinte, se você não tiver um padrão, você não consegue melhorar nada. Sim, porque você só melhora se você tiver um padrão. Então, a base de tudo é começar com um padrão. Porque se cada funcionário, se cada equipe, da manhã faz de um jeito, da tarde faz a outro médico faz, você pode melhorar que você não consegue, porque você não sai de um patamar para outro. Sim. Então, estabelecer um padrão é muito importante. E o segundo ponto que me remete a isso é que junto com o treinamento, a capacitação, a gente precisa ter processos claros nas clínicas. Que é isso que está falando. Criar a jornada, ter o processo de quem faz o quê, que horas faz, como segue as coisas. Porque se você não cria o processo, a equipe fica perdida, a equipe se atrapalha, não mantém, como você falou, a gente repete as coisas porque você tem um processo definido. Muitas vezes o processo não está bom e a gente culpa as pessoas. Porque quando o processo não está bom, né, Mônica, o erro da pessoa aparece. Com certeza. E a gente fica no personificar. É mais fácil eu falar, a recepcionista errou, do que olhar e falar assim, por que ela errou? Exato. Ela não fez por mal. O que levou ela a errar? O que está rodando por trás? Então, a gente trabalha muito na Aptos nesse lado, sabe? De olhar o treinamento, mas olhar o processo. Como é que está fluindo as coisas dentro da clínica? Como é que a informação está fluindo? Como é que o fluxo está fluindo? Eu acho muito rico que vocês me contam, porque eu fico vendo tudo que envolve, assim, em termos de teoria administrativa, de coisas que está fazendo. E o terceiro, que eu já estou me empolgando, quando você fala que vocês repetem as coisas e vira um mantra, frase, é que vocês estão incorporando essas boas práticas na cultura da clínica. É isso mesmo. Sim. Não é isso? Não sei se vocês fazem. Porque a gente fala, a coisa mais forte é a cultura, a forma como que as coisas fazem. E eu acho que é muito forte, né? Você tem uma cultura lá, não tem na nossa clínica? Nossa, tem. Se eu perguntar para uma funcionária lá o que é mais importante, o que você acha que ela vai falar para mim? Ela vai... Paciente no centro de tudo. Né? E tem que ser. Eu falo com elas, aqui não tem... ninguém julga a necessidade do outro. Se a pessoa diz que ela precisa, nós vamos providenciar. A gente vai ver o que ela precisa. Nosso papel é ali ser um instrumento de ajuda para essa pessoa, seja a ajuda que ela estiver precisando. E nós vamos ajudá-la. Então, realmente, e o que você mencionou dos processos, realmente é trabalhoso, mas é muito prazeroso também, porque você, na hora que coloca no papel, né, vai abrir a porta, vai receber a pessoa, vai posicionar, vai pegar o telefone, avisa a pessoa que está e ali você coloca no processo, fica muito mais fácil também de quando acontece alguma situação indesejada, você descobrir aonde aconteceu. Onde estava. E eu falo muito com as meninas, né, com a equipe e tal, não é a pessoa, é a situação. Então, qual foi a situação que aconteceu? E aí, todo mundo cresce, todo mundo aprende. Muito legal né? isso. Porque aprende
a pessoa que talvez tenha cometido, aprende aquela outra que estava no processo anterior, na etapa anterior do processo, só que estava depois. Enfim, porque fica linear e fica fácil da gente perceber e ajuda todo mundo. Legal. Tem uma frase que eu gosto muito, né? A gente tem que ser muito duro com os problemas Suave. e muito gentil, suave com as pessoas, né? Eu gosto muito legal. disso, eu acho Sim. bem legal, né? Acho que é bem isso, né? Exato. Não só a clínica, o que você acha que é uma cultura, um valor? O que você acha que é o que está por baixo, assim, sustentando isso? Se a gente perguntasse... Aí eu volto para a mesma coisa, né? Né? Olha, a elegância e o aconchego, porque eu acho que tem que ser bom médico, muito legal. é um fato. Claro, isso, Mas a elegância e o aconchego, ela tem que estar Olha que legal. tem que estar o tempo inteiro. Tanto Uhum. por parte dos médicos, e eu acho que também eu tenho médicos que trabalham em outras clínicas, não trabalham só comigo. E eu acho que eles começam a perceber isso. A diferença, né? A diferença, eu acho Isso é legal. que... E aí eles começam a ficar, não sei se mais apegado é a palavra, mas eles gostam, né? Eles se sentem, não só pelos treinamentos médicos, as capacitações sim. médicas que são fundamentais, mas quando a gente tem esse tipo de, olha, fala assim, oferece assim o seu tratamento, nossa, a gente não aprende isso. Não aprende. Não. A gente não aprende. aprende. Tem gente que tem isso um pouco mais nato, Isso, né? e tem pessoas que não. E aí, quando a gente traz uma padronização de como oferecer um tratamento, de como passar um valor, ou de levar levar o seu paciente para uma pessoa que vai passar o Nossa. valor, a não ter medo de falar de valor. Isso Uhum. é outra Isso, né? coisa, né? Eu acho que assim, a gente começa a trazer Sim. esse mundo, né? Porque a gente vem de um lugar assistencial. A formação do médico é assistencial. Então, muitas vezes é complicado cobrar, é complicado oferecer uma coisa que talvez a gente julga, né, o médico Sim. que está lá começando julgue que o paciente, acho que ele não vai ter dinheiro para pagar. É. E não, né? A gente começa a entender que você oferece, porque aliás, se você não oferecer, todo mundo vai oferecer. E aquilo que a gente estava falando, né, um pouquinho antes, exatamente. Eu acho que se nós temos qualificação, somos médicos formados, preparados, se nós temos qualificação para proporcionar para os nossos pacientes aquele tratamento que eles estão necessitando, nós temos que ocupar esse espaço. Exatamente. E aí a gente tem que ter isso, treinamento. Como eu vou falar, né? Porque Como pode melhorar? O começo a sempre gente pode. fica mais perdido mesmo, Claro. como É passar. natural, né? E agora, o que eu vou falar? Né? Mas, poxa, ele veio falar da unha. E por que eu vou falar de um procedimento estético ou falar alguma coisa? Estou vendo que tá com uma mancha no rosto. E aí, vocês ajudam também até a pessoa. Acho que durante o treinamento eles fazem perguntas, né, Mônica? Eles falam, mas e se tiver tal situação? E aí a Mônica vai lá e fala, olha, doutora. E até nesse ponto do médico, né? Porque hoje na dermatologia a gente sabe que às vezes as coisas são tão rápidas e objetivas, mas eles falam muito isso e ajudam a treinar as nossas equipes. Quer dizer, ao examinar uma pele de um paciente, muitas vezes você pega ali uma situação que não foi te apresentada por ele no início e que pode sim se desdobrar num outro procedimento, numa indicação cirúrgica, e que ele vai ser grato por você ter feito esse exame. Exatamente. É muito bonito ser médico, né? É bem bonito, né? Eu gosto de trabalhar para médicos. Se a gente pudesse ser só médico, tava bom, né? Isso, vocês continuem médicas e a gente cuida do resto para vocês. É um do seu crescimento. lado mesmo, porque é gostoso ser só médico, poder cuidar disso, né? Mas tem uma empresa para olhar também, não tem como, né? É uma empresa, Não tem como. exatamente. É uma empresa, É um negócio, né? Uma clínica né? é uma É um empresa, negócio. né? Que tem Não, que e funcionar. pensa quantos empregos, né? A gente está falando de equipe, olha só, quantas pessoas dependem de um médico, Sim. né? Então você tem assistente de sala, você tem a recepcionista, você tem as pessoas, o local onde você está gerando aluguel, é condomínio. Então, assim, vocês geram riqueza, né? E estão gerando um serviço que é super bacana. Está mexendo com autoestima, com beleza, com cuidado, né? E isso é tão. Por que isso não pode? Aí vem a questão da assistência, Assistencial, né? o assistencial Uhum. da medicina, né? E por que mexer na beleza é futilidade? Por que o médico julga, não vou nem falar para ela do Botox, porque ela veio para me mostrar a dermatite, não vou falar do Botox. Por quê? Por que não vai? Ele vai perguntar do Botox num outro lugar, no Isso, dentista, ou enfim, não, exatamente. né? A gente sabe que a gente perde algumas oportunidades até, porque a Sim, gente perde. acredita, né? Claro. Eu acho que sempre o paciente, quando vem te trazer ali as questões, a gente não pode se furtar de colocar para o paciente aquilo. A gente deve ocupar esse espaço. Tem que e dizer, se ele trouxe ali a questão, você deve olhar, conversar sempre
francamente, com delicadeza, com assertividade, ele vai perceber ali o conhecimento por trás, vai perceber seu genuíno interesse e aí sim vai buscar em você a oportunidade de melhorar a pele. E eu falo sempre isso mesmo, a pele sofre de um pré-conceito. Claro que como dermatologistas, né, nós somos defensoras da pele, mas eu falo que a pele sofre de um pré-conceito porque muitas vezes a pele sim tem uma conotação de vaidade. Mas afinal de contas é um órgão. Por que não cuidar desse órgão? Deles, né? Exato, o maior. Né? Então, quer dizer, não vou cuidar da minha pele porque isso seria vaidade, mas você pensa isso ao cuidar do seu nível de colesterol? Exatamente. É vaidade? Não, mas E então qual por quê? E qual é o problema de cuidar da vaidade, né? A gente admira a beleza. A criação de Deus é uma beleza, uma flor é uma beleza, uma montanha é uma beleza, o mar. Quando a gente quer se refazer, a gente vai para a montanha, a gente, né, observa a gente praia. se conecta com isso. A gente se conecta com o quê? Com a beleza. Sim. Mas aí na hora que a beleza é para mim, é vaidade, é pecado. Não Exato. pode. Por quê? Né? Por que eu não posso cuidar da minha beleza? E a beleza, não o padrão. Não estamos falando aqui de um padrão de beleza. Mas a beleza, eu me sinto bonita assim. Exato. Com um tupetinho mais alto e um cabelo encaixadinho. Tem gente que gosta de uma beleza mais lisinha, pronto. Você sabe, Mônica, se eu contar uma experiência pessoal minha, né? Eu venho da indústria automobilística, trabalhando em fábrica, diretor industrial aí pelo mundo afora, e aí eu comecei a entrar no mundo da beleza. Da estética, da beleza. Um mundo que eu sempre achava fútil, vou ser sincero e entrego aqui para isso, né? Mas aí eu fui aprendendo o quanto é importante a autoestima, a pessoa se sentir bem. Sim. Mas eu sou engenheiro e pragmático. Aí eu fui estudar e fui pesquisar. E aí sabe o que eu descobri? Que uma vez eles fizeram uma pesquisa, um estudo no exército americano, que eles foram fazer uma análise da carreira dos oficiais americanos e eles separaram em 2 grupos. Oficiais americanos que se sentiam bonitos e oficiais americanos que não se achavam bonitos. E acompanharam a carreira deles por 12 anos. Nossa, que trabalho interessante. É muito interessante. Eu fui pesquisar, foi muito interessante esse trabalho feito nos Estados Unidos. E o que eles descobriram nesse estudo foi muito interessante. Que os que se achavam bonitos, que tinham uma autoestima melhor, prosperaram muito mais dentro do exército americano, que nós estamos falando que é uma instituição rígida e que não está falando nada de beleza, dos que não se achavam bonitos. Porque tem um efeito direto da beleza, da percepção que a pessoa tem dele, com o desempenho dele em enfrentar as situações e lidar com isso. Eu descobri também que as pessoas que têm problema de calvície têm uma autoestima mais baixa do que quem tem cabelo. Sabe? Tem vários estudos mostrando isso. Não é só que a gente acha, tem realidade disso. Então, é demonstrado cientificamente. É demonstrado cientificamente, né? Certeza. Eu acho muito interessante. No exército americano, você ter diferença para quem se sente desempenhos melhores de carreira. Num país onde o número de pacientes que tomam antidepressivo, né, que se suicidam, que tem toda uma questão assim, você vê, a pessoa começa a lidar com a sua autoestima, quantas mulheres saem de relações opressivas, de relações difíceis, porque estão se sentindo mais bonita. Opa, não. Agora chega, né? Vão no mercado de trabalho porque estão se sentindo mais bonitas, se lançam. E eu falo sempre com os pacientes que embriologicamente, né, quando a gente ainda é lá, bem no comecinho da nossa vida, o folheto que dá origem à pele está muito relacionado ao folheto do sistema nervoso. Então tem muita relação entre realmente a pele, como a gente se vê, a nossa autoestima. Há outras questões também. Todo mundo, quem nunca, né, tirou uma pelinha quando ficou nervoso, né? Ficou mexendo aqui no canto do dedo, ou se cutucou. A relação entre pele e o sentimento... E seu estado emocional, né? Exato. Ela reflete muito seu estado emocional. Vocês detectam muito isso no clínico, né? Mesmo as pessoas, quem não é dermato, fala, nossa, mas que pele... Essa tá com a pele linda, né? Assim, pele bonita é sinônimo de felicidade. Exato. E quer dizer, hoje em dia a gente vê, né, como a tatuagem ocupa um lugar, né, de destaque na nossa cultura, na nossa sociedade. Eu acho assim fascinante isso, porque às vezes estou caminhando no parque ou em algum lugar eu olho e falo, poxa, essa pessoa ela quis comunicar algo e ela usou a pele. Né? Tem uma questão muito forte ali. Ela pode até fazer uma tatuagem lá dentro, num lugar coberto, mas quer dizer, tem uma conotação entre como nós nos apresentamos para o outro e como nós nos sentimos. Né? Você deixa marcas na sua pele. Claro, né? então por que não cuidar disso devidamente? E nós, como médicos,
temos condição, dermatologistas, de fazer isso e Sim. contamos Eu com a acho que ajuda. é muito legal essa valorização, esse crescimento de tudo que a gente está vivendo nessa época. Eu queria voltar aqui, falando de treinamento, porque uma das ferramentas que a gente usa é cliente oculto. A gente trabalha muito com cliente oculto, que a gente faz cliente oculto por WhatsApp, faz cliente oculto por Presencial. telefone, presencial. A gente vai na clínica e passa como se fosse um paciente para ver o que está acontecendo, né? Mas a gente fez um cliente oculto de vocês. A gente fez um negocinho, né, Mônica? Eu fiz um cliente oculto na clínica de vocês duas hoje. Que beleza! Hoje. E foi um presente, é um presente que a gente trouxe para vocês. Então, Que surpresa. Eu falei que beleza, que surpresa Não primeiro. está no script. Não tava, a gente fez realmente. surpresa! Eu fiquei muito feliz que eu liguei lá. A sua funcionária Jéssica me atendeu e ela falou, a clínica doutora Patrícia Fagundes. Jéssica, boa tarde. Com quem eu falo, por favor? Passou, pronto, posso ir. Aí eu falei, oi, Jéssica, é a Mônica da Aptos e tal. E nós ligamos porque nós gostaríamos de saber uma coisa. Eu falei para ela, eu queria que você me dissesse uma coisa. Qual é a maior virtude da doutora? Qual é o que a doutora tem de mais bacana que você admira nela como gestora aí na sua clínica? Ela falou na hora. Ela é correta e justa. Jura? Eu achei tão bonitinho. Você usou essas palavras aqui. Você viu? Você tá Nada, vendo? E você vê como ela falou Você usou exatamente exatamente essas ela palavras. É verdade. Ela né? sabe colher isso de cada, ela sabe respeitar as individualidades de cada uma de nós, mas ela sempre age assim, ela é muito correta e ela é muito justa em tudo que ela fala e que ela faz conosco. Eu achei assim muito bom, legal, muito legal. muito legal. Ai, que coisa boa. E eu liguei na sua também, fui atendida pela Bruna, que me atendeu muito bem. Olha, que A beleza. Bruna não perguntou com quem com quem ela estava falando, mas me atendeu muito simpática, foi muito Que querida. E eu falei para ela, Bruna, eu queria falar com a Vanessa. E ela falou, não, pois não, Vanessa, olha, eu vou localizá-la, mas é alguma coisa que eu possa ajudá-la? Ou seja, deu Adorei. muito bom. E aí eu falei com Vanessa, e eu falei, Vanessa, o que mais você admira na doutora Liliana como gestora, como empreendedora, como dona da CPD? Ela falou, ela é coração. Eu tomo bronca com o seu coração. Ela é coração. Ela é puro coração. E ela falou, pode falar isso, porque ela vai entender o que eu quero dizer. Ela é o nosso coração. Então, a gente brinca. eu porque achei muito a Vanessa legal. é a nossa gerente, né? Tem um papel lá, nossa, fundamental. Aham. E a gente brinca, né? Ela é nosso pulmão. Ela é o falou, pulmão e a Vanessa é o pulmão. a Mércia é o Mércia cérebro. É o cérebro e eu sou o coração. Que coisa boa. Eu achei muito legal. Então, assim, olha que bacana. Mostra a sinergia da equipe com vocês. Eu acho que arremata tudo que vocês falaram aqui, né, Amadeu? Isso. legal. Combina Sim. com tudo que vocês falaram. Você vê, olha só, ela falou que você é o coração. O que você mais falou aqui? Acolhimento. É. Elegância, acolhimento. Isso. E você falou várias vezes de ser correta, de estar as atitudes combinarem com o que vocês pensam. E a equipe percebe isso. Então, vocês estão em total sintonia com a Que equipe bacana, de vocês. muito bom. Coisa Isso é boa. muito legal. Obrigada. Obrigada. Eu acho que vocês conseguem, na clínica de vocês duas, essa coisa que é quase mágica, que é a extensão da forma que vocês são, a equipe ser da forma que vocês são. Vocês conseguem estender o Isso. comportamento de vocês para a equipe. Porque é muito difícil conseguir isso. Sim. É muito difícil. Talvez vocês nem notem, falam, tá bom, tá tudo indo bem, mas a gente que olha de fora, flui tudo igual, sabe? É como se a gente estivesse vendo vocês em toda a equipe, e com todo esse mérito que vocês têm, e a gente agradece por estar junto aí nesse processo de treinamento. É um de estar prazer, fazendo. né? Nossa, a Mas gente é fica muito envaidecido bom. de É participar muito gostoso, disso. É muito gostoso Legal. e seguimos em frente. Eu acho que já estamos terminando o tempo aqui. Isso aqui passa rápido, Passa, né? muito delícia É falar. muito rápido, né? É uma delícia, né? Eu acho que é um privilégio para nós também, né, Liliana? Termos realmente conhecido vocês, a Aptos, ela, como empresa, nos ajudou muito, né? Cada uma na sua peculiaridade de clínica e tal. E realmente é isso aí que você falou. Eu acho que é viver
realmente profissionalmente, né, os valores da sua clínica, da sua empresa, transmitir isso com consistência. E conseguir transmitir, né? Conseguir Eu acho que é transmitir. isso. Exato. Às vezes, muitas vezes você tem esses valores com você, ou você quer, mas precisa dessa ponte, desse ir lá na facilitador, ponta, né? Ir lá né? na hora que a sua recepcionista está falando com o seu paciente e você não está vendo. Como é que funciona isso lá exatamente. na ponta, né? Exatamente. Então, eu acho que é muito bom mesmo poder, é uma satisfação, uma realização profissional mesmo, a gente poder construir, né, esse projeto, olhar para o futuro, né, e almejar próximos passos, com certeza aí contar novos encontros, né? Porque quando que a Mônica vem de novo, doutora? Calma. Fala que eu vou. Isso aí. Legal. Que ótimo. Então, Obrigada de pelo verdade, convite. eu queria agradecer muito a presença de vocês. Eu também Acho que agradeço muito o foi uma convite. conversa Muito bom. ótima, a gente Prazer. aprende, a gente se, né, Mônica? Se diverte. Né? Passa um Isso. tempo bom, né? Tem um tempo para parar um pouquinho, sair um pouquinho dessa correria que é, Dia a né? Então, dia. muito obrigado. Muito Mônica, obrigada. foi bom, Obrigada né? a Foi você, ótimo. essa troca Obrigada. foi maravilhosa. Eu queria falar para o pessoal que está assistindo a gente que o próximo episódio já está preparado. A gente vai falar de Aptos Controle, que é uma ferramenta que ajuda os médicos na controle e gestão da parte financeira da clínica, sabe? Em tudo como manter a família controle. Receitas, pagamentos, relatórios, mentoria, tudo financeiro. É uma ferramenta que a gente tem, a gente vai estar falando. Vai assistir, né? É isso aí. Vamos assistir. Muito legal. Legal. Muito obrigado. Obrigada. Um beijo grande da Aptos, da Obrigada, equipe, gente. Mônica. Com certeza. Tchau, tchau. Obrigada. Foi ótimo. Obrigado. Foi ótimo. Tchau, tchau.